Olá, prezados alunos, professor Leno, professor de Ciências, e hoje vamos para a nossa aula 3, cujo o nosso conteúdo é sobre trabalho, né? Esse trabalho eu vou passar algumas orientações para vocês, e sobre estrutura da Terra. Vamos abrir a nossa aula de hoje, então. Vamos lá. Bom, gente, então para essa nossa aula a gente tem um trabalho. Então essa é a nossa primeira atividade referente ao primeiro bimestre, certo? Como que vocês vão fazer esse trabalho? Esse trabalho, pessoal, vocês vão acessar o site da escola, albertcollegio.com.br, e lá nesse site vocês vão, deixa eu só passar a imagem aqui, aqui, vocês vão ir até a área restrita, acessando aonde vocês comumente acessam para obter os arquivos da nossa aula, certo? Lá vai ter um arquivo chamado Trabalho Ciências número 1. Notem uma coisa, pessoal, esse trabalho ele está em uma versão editável. Ou vocês podem editar no próprio documento, no Word, qualquer editor de texto que usem, que utilize a extensão .doc, ou vocês podem imprimir esse documento, esse trabalho, realizá-lo à mão, totalmente à mão, e tirar fotos dele, tá? Então, de uma forma ou outra, eu preciso ver o trabalho feito com o documento original por trás. Ok, pessoal? Então, ele tem uma data prevista para entrega, ou seja, vocês vão receber ele a partir do dia 22 e vocês vão vê-lo pronto, né, realizado no dia 29, ok? Bom trabalho, pessoal. Vamos lá. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai estudar a estrutura da Terra. A Terra, quando a gente observa ela, o planeta, ela não é uma esfera maciça, né? Ela tem regiões. Ora, essas regiões, elas têm partículas mais afastadas e ora ela tem ela tem partículas mais agregadas, tá? Ou seja, ora ela tem uma região que é menos densa e ora ela tem uma região mais densa. Ora ela tem estruturas sólidas e ora ela tem estruturas líquidas, tá? Mas de toda forma, eu vou colocar a minha imagem para a esquerda agora rapidamente. Ela apresenta composições químicas e propriedades físicas, tá? Em geral, a Terra ela tem três regiões básicas. De fora para dentro, a gente tem a crosta terrestre. Abaixo dela, a gente tem o manto. E abaixo do manto, a gente tem o núcleo, tá? Quais são as diferenças assim mais gritantes ou mais básicas quanto a isso? A crosta ela é extremamente fina. Tendo em consideração o restante todo, a crosta é essa linha mais escura aqui, ou seja, ela é bem fina mesmo. Ela gira em torno de 70 quilômetros de espessura. Nossa, mas se tem 70 quilômetros, professor, é quase como daqui ao cassino, né? Mas tendo em vista todo o restante até o núcleo da Terra, isso é praticamente nada, ok? Abaixo da crosta terrestre, aí a gente tem o manto, né? O manto ele é um pouco maior do que a crosta. Ele se divide em manto superior e manto inferior. A gente tem aqui nessa imagem aqui, ó, mostrando, né, o manto superior, a zona que transita entre o manto superior e o inferior e o manto inferior, tá? Mais ao fundo, e aí são vários quilômetros de espessura, a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno, ele é completamente líquido. E o que faz com que ele seja líquido? E o que faz com que ele seja líquido e ao mesmo tempo quente? Existem
pressões, ou seja, tudo que está em cima exerce uma pressão ao que está embaixo. Então, à medida que a gente vai se deslocando, né, indo em direção ao núcleo, a cada parte mais funda, a pressão é maior, né? Por quê? Porque existe uma quantidade de massa acima disso muito maior, certo? Então a pressão ali ela é bem maior, ou seja, é impossível, nós não temos equipamento, nós não temos tecnologia hoje para conseguir chegar ao manto inferior, né? E ao núcleo externo, certo? Aqui do outro lado a gente tem propriedades físicas, a gente tem a litosfera, né, que é a camada, a gente vai falar sobre isso ainda hoje aqui na aula também. A gente tem a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, a região onde abriga a vida, né, a biosfera. Isso vamos tratar na aula de hoje. Bom, voltando para cá, onde eu estava. Magma. A gente vai estudar aqui as rochas, a estrutura da Terra, ela apresenta uma característica que é o magma, que é o quê? É a rocha líquida, né? É o material quente da rocha e pastoso, tá? E que vai formar lá embaixo o manto. Ou seja, é a rocha em estado líquido e, ou seja, é um material extremamente quente. Então aqui a gente vê, ó, exemplos de lava, né? Isso aqui em processo de vulcanismo, né? Isso daqui é líquido, isso daqui é pastoso, ou seja, isso não tem forma definida, né? O volume é constante, mas a forma é indefinida. A crosta terrestre, ou seja, como eu disse para vocês, né, é uma camada extremamente fina em função, né, do que tem abaixo dela. Ou seja, toda essa região aqui, ela faz parte da crosta terrestre. A gente tem a crosta terrestre e nas regiões em que a gente tem oceano, a crosta também está lá, né? Porque abaixo da água a gente tem o solo, né? O que a gente chama de assoalho oceânico. Isso tudo faz parte da crosta terrestre. Então, ó, a crosta continental, isso quer dizer o quê? Que onde é a parte de terra, ou seja, a parte de sólido, rochas, em que ficam assentados os continentes, e a gente tem a crosta oceânica, né? Onde ela está com água em cima. De uma perspectiva da crosta até o centro da Terra, existem 6.370 quilômetros em média. Então, imaginar que é bem longe mesmo. A litosfera. A litosfera é a camada sólida da Terra, né? E ela se subdivide em placas. A Terra, a litosfera, ela não é uma coisa única, né? Ela é dividida em fragmentos. E é isso que faz com que se regulem as pressões internas da Terra. Ou seja, se ela fosse unicamente fechada, tudo aquilo que está dentro dela e submetido a uma pressão extremamente alta, não teria como extroverter, né, a pressão, não teria como aliviar a pressão. Então, as placas tectônicas, elas existem para dar o assento aos continentes e também para ser aquela parte aonde, né, a gente tem aqui ó, a figura aonde a placa tectônica ela alivia a pressão que tem interna. Elas vêm lá do núcleo, né? É uma pressão, imagine algo empurrando, né? Se ela vê um espaço, uma abertura, ela vai acabar liberando a pressão. Então, as placas tectônicas, elas estão em movimento, e elas estão em movimento agora também. Obviamente que a velocidade disso, para nós, organismos vivos, é extremamente lento. A Terra, ela se mexe, a Terra, ela tem um dinamismo, mas a questão toda é que o tempo em que tudo isso ocorre é muito lento, e talvez a gente não consiga perceber.
Outra questão interessante são os terremotos, os vulcanismos, né? E isso a gente vai falar na aula de hoje também. A astenosfera. A astenosfera, ela é uma camada em que ela permite com que as placas elas deslizem, né? Elas se assentem, elas se encontrem ou elas se afastem. Ou seja, é uma camada pastosa sobre a qual as placas fluem. Ela permite que as placas tectônicas elas deslizem, né? Sendo para haver uma convergência ou um movimento contrário. E quando acontece o encontro entre placas tectônicas, isso gera abalos sísmicos. Por que que isso acontece? Porque a velocidade e a pressão, elas são tão fortes que quando ocorre o encontro entre placas, isso tem tanta energia envolvida ali, energia cinética, que quando elas se encontram, elas não param de se confluir ali, né? E elas acabam que um desses efeitos colaterais são os tremores, né? Os abalos sísmicos, ou isso pode ser proveniente também de vulcanismos. Então, o exemplo aqui, a gente tem um vulcão, toda essa pressão ela precisa ser aliviada. Ela é aliviada onde? Ela é aliviada através de como se fosse uma chaminé, né? Eliminando toda essa pressão para o meio externo. Tanto a gente vem falando sobre solo, sobre a estrutura da Terra, e ela é constituída de rochas. Só que não são todos os tipos de rochas e não são todos os tipos iguais. Magmáticas ou ígneas, sedimentares ou metamórficas. As rochas magmáticas, elas são resultado da solidificação, ou seja, a rocha quente e líquida, ela vai se esfriando, resfriando e vai se tornando sólida, ou seja, e aí permite que a vida ali, né, os seres vivos, eles ali então existam. As rochas sedimentares, elas são originadas a partir de processos de erosão, seja por ventos, seja por chuva, seja pelo próprio pelos organismos vivos que ali caminham ou têm a sua vida, os seus hábitos de vida. E as metamórficas, elas são originadas a partir de transformação de um tipo de rocha em outro, certo? Bom, vamos lá. Rochas magmáticas, a gente tem alguns exemplos aqui, o basalto, o gabbro, o riolito, o granito, tá? Essas rochas, elas não têm a mesma origem, algumas são de origem vulcânica, né? Outras são de origem de placas tectônicas. As rochas sedimentares, como eu tinha dito antes, né? Elas são originadas a partir de processos erosivos, ou seja, quando a água, ela um rio flui ali, esse rio ele vai gastando a rocha, né? Ele vai causando um processo de erosão na rocha, né? Seja por um rio, seja pela gota da chuva. Ventos também acabam que vão empurrando e gastando essa rocha, os seres vivos também vão acabando caminhando e gastando essa rocha e formando sedimentos. Esses sedimentos, eles vão se depositando, né, e vão formando como se fossem camadas. Então a gente consegue ver linhas aqui, essas linhas aqui, elas demoraram muito tempo para se formar. Por quê? Porque teve que ter todos esses processos erosivos, seja da ação dos ventos, seja da ação da água ou dos próprios organismos vivos. E as metamórficas, que é a mistura das rochas, né? A gente tem o mármore, o quartzito, o xisto, o gnácio, o filito. E a gente vai ver agora algumas utilidades dela. Vamos ver. Granito. Granito, ele é utilizado para pavimento, ou seja, para a gente fazer calçadas, para a gente fazer o pavimento da rua. O basalto, calçadões. O basalto, vamos ver se a gente acha ele aqui de novo, ele é bem comum de ser utilizado.
A gente usa muito ele em calçadas também. A pedra pómez, ela é uma pedra extremamente porosa e ela é utilizada desde uma questão estética, seja para limpeza de pele, amassamento de pele, mas também já vi utilizar bastante em aquários, quando eles colocam aquela pedrinha bem na ponteira do caninho que adiciona oxigênio ali na água. Argila. Argila, as telhas, elas são, em sua maioria, de argila, né? Mas também é utilizado em potes, isso mais antigamente, né? Cerâmicas, o mármore. O mármore é extremamente utilizado na construção e decoração, né? Ele faz parte de pias, lavatórios, alguns em escadas, e o calcário em calçadões, botou um E ali, em calçadões, mas ele também é utilizado para neutralizar a acidez do solo, né? Adicionando cal, né? A gente consegue neutralizar o solo. Beleza? Seguindo. Além disso, pessoal, vou tirar um pouquinho a minha câmera daqui, passar ela para cá. A gente tem o solo. O solo, o que que ele é? O solo, ele é o resultado do desgaste das rochas, tá? Que vão deixando as partículas a cada vez menores e elas vão se diminuindo, né? Ou seja, era grande, vai ficando partícula menor, né? Até que ela fica bem pequena e é isso que forma o nosso solo. Os solos, eles, além de ser a camada superficial da crosta terrestre, na qual se desenvolve a vegetação, origina-se da fragmentação da rocha matriz pela ação do calor, frio, água das chuvas. A gente consegue classificar ele em horizontes. Então a gente tem o horizonte O, esse primeiro horizonte aqui, aonde plantas com raízes mais superficiais se fixam, onde a gente caminha, onde os seres vivos têm a sua vida, mas a gente tem abaixo desse horizonte o horizonte A, B, C, né? Algumas plantas conseguem enraizar-se mais fundo, ou seja, as suas raízes elas vão atrás de nutrientes que tem no solo e para elas encontrarem mais ou até mesmo água, elas vão se enraizando e cada vez mais fundo. E tudo isso é o originário, obviamente que essa imagem ela não traz uma proporção adequada, né? As rochas não estão tão perto da superfície quanto essa imagem aqui demonstra, né? Mas a gente consegue observar aqui que para originar o solo, né, o solo não é rocha, mas ele vem de uma rocha, tá? Ele precisa acontecer um desgaste, como a gente falou antes, né? A ação da água, a ação dos ventos, a ação dos organismos vivos, a ação da chuva, perdão, a ação do frio, a ação do calor, certo? E quais são as propriedades que tem o solo? O solo, ele é constituído sempre de areia, argila, humus e calcário. Mas não existe uma uniformidade, né? Vamos dizer, 30% areia, 30% argila, 30% tal coisa, né? Cada tipo de solo, não existe um único tipo, ele tem quantidades de areia, argila e calcário e humus. As quantidades de areia, de argila e calcário que tem cada tipo de solo é o que define a classificação dos solos, né? A gente tem latossolos, planossolos, argissolos, né? Todos esses tipos de solos, eles apresentam características de areia, argila, calcário, silt também, né? E humus. Alguns mais de um tipo, outros menos com outros, tá? Mas então, areia, aquele solo que ele é arenoso, que tem mais areia do que em proporções de argila e calcário, ele é um solo que ele não consegue reter a água. A água não fica no solo. Aquela água ela entra no solo, ela passa do solo, ela não consegue ficar nele. Então, vamos observar assim, ó, praias, né? A água, quando ela avança sobre a areia, onde a gente pratica as nossas atividades físicas, né? Ali toma um banho de sol, a água ela infiltra no solo, mas ela não fica ali. O solo ele não fica
encharcado por um bom tempo, né? Por quê? Porque a areia, ela é permeável, ou seja, ela tem partículas grandes onde a água entra e a água passa. Aquele solo que ele é mais argiloso é um solo cujas partículas são mais agregadas entre si, e quando chove, essa água ela fica um tempo maior. Não quer dizer que ela não passe, ela vai passar também, mas o tempo em que ela fica, ela consegue reter essa água. Vamos falar agora sobre humus. Humus são todas aquelas substâncias orgânicas, ou seja, aquilo que tinha vida, e que se incorporou, vamos dizer assim, à massa do solo, tá? E esse humus é o que vai fornecer os nutrientes e as condições para que as plantas, para que esse solo ele sirva para alguma utilidade aos seres vivos. Notem, não estou dizendo que é só para os seres humanos, né? Mas que ele sirva para os seres vivos. A exemplo disso, a gente tem o deserto. O deserto, a maior parte dele é com areia. E não tem matéria orgânica, não tem humus. Logo, os desertos eles não são um ambiente adequado e favorável para o estabelecimento da vida ali, porque ele não tem condições que façam com que a vida, ao longo das cadeias alimentares que a gente falou antes, ela possa iniciar ali. Se a gente não tem, né, se a gente não tem produtores, como é que todos aqueles elos da cadeia alimentar vão se constituir, se estabelecer ali? Pessoal, deixa eu fechar aqui e vamos conversar rapidamente. Vocês têm 5 exercícios para fazer, ok? Certo? Uh, vocês têm também o trabalho para o dia 29. Note, pessoal, no site da escola também tem um cronograma de avaliações. A gente tem atividade para ser entregue no dia 29, a gente tem atividade para ser entregue na próxima semana também, tá? E o caderno, né? A gente falou bastante sobre isso também. O caderno, ele é uma das avaliações que eu farei junto com a turma. Então, chegamos ao fim da nossa aula 3. Eu desejo a todos que fiquem bem, que continuem se cuidando, cuidem da sua saúde, cuidem da sua família e tenham todos uma ótima semana. Até a próxima aula.